Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde. Hora de Saúde é transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém todo mundo sabe, canal 13, e neste exato momento para o mundo inteiro, pelo link rbatv.dol.com.br ou simplesmente dol.com.br. Dol é D-O-L, que é de diário online. Nós temos espectadores, eu gosto de falar isso todo domingo, no Canadá, nos Estados Unidos, na Suécia, na Noruega, em toda a Europa, na África, em toda a América do Sul, no Líbano e, recentemente, nós temos espectadores em Perth, na Austrália. Tá? Quando terminar o programa, chegam os WhatsApps comentando o nosso programa. Então, nós temos uma audiência mundial. Isso é fantástico. E o nosso programa tem o apoio da Neurogênesis. A Neurogênesis é a empresa de médicos que resolve as doenças neurológicas, quer seja neurologia clínica, neurologia infantil, neurocirurgia e neurocirurgia por intervenção, neurointervenção, que são os tratamentos das doenças do cérebro por cateterismo. A Neurogênesis é capitaneada pelo Dr. Eric Pascoal e pelo Dr. Fernando Pascoal, que são um neurocirurgião e um neuroclínico. E vamos falar agora da nossa convidada de hoje, muito especial mesmo. Ela já tem uma cadeira cativa no programa. É a doutora Vanessa, eu esqueço o nome do meio, Tavares Pereira. Vanessa Tavares Pereira é professora de pediatria da UEPA, tem mestrado, está terminando doutorado. A Vanessa é pediatra e vem falar para a gente, ela é imunologista também, e vem falar para a gente dessas doenças de crianças, de vacinas, de tratamento e tudo mais. Vanessa, primeiro, super obrigado mesmo por ter aceito o convite. E primeira pergunta mandaram eu te perguntar, tá? Por que antigamente ninguém tinha problema de lactose, essas coisas de criança, e agora todo mundo tem? Todo mundo tem distúrbio, não pode tomar leite ou as coisas do leite. Viu propagandas na televisão agora? Olha, se você tiver intolerância à lactose, a palavra é essa, intolerância que eu estava procurando. Obrigado, Vanessa. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de nós estarmos aqui falando um pouquinho sobre um tema tão comum e cada vez mais atual. Então, minha gratidão por essa oportunidade de estar falando um pouquinho para vocês. E realmente é isso, gente, é o que nós estamos vendo, né? Houve um aumento grande da prevalência das alergias alimentares e isso, as nossas pesquisas hoje nos dizem que a mudança do estilo de vida foi responsável, está sendo responsável por este grande aumento. Antigamente, e isso aí, assim, eu não vivenciei, mas vários relatos, né, de pessoas da família que falavam que existia um leiteiro que passava na porta das casas e todos os dias com o leite ali ainda espumando, na garrafa de vidro. A garrafa de vidro ficava na porta de casa. Na porta de casa. E hoje, o que nós vemos, né? O consumo dos leites em caixa no supermercado, nas prateleiras. E para estar ali armazenado daquela forma por tanto tempo, existem produtos para que seja conservado. As embalagens não são de vidro, muitas das vezes são de plástico e isso sim, esse contato com esses produtos como conservantes, embalagens plásticas, isso tem aumentado. Além
do estilo de vida, né? Do uso dos fast foods, de uma alimentação não saudável, da prática de atividades físicas, do tipo de parto. Então, o parto cesariano é um parto completamente estéril. A criança já nasce naquele ambiente estéril, é colocada num outro ambiente estéril de casa. Agora, com toda essa pandemia e pós-pandemia, mais ainda desafiador, né? E isso, de fato, tem sendo contribuído e mais, o aleitamento não materno. Então, o uso de fórmulas muito precoces, ainda na maternidade, isso, de fato, tem aumentado a prevalência das alergias alimentares. E, olha, o teu comentário agora da modernidade chamou a atenção. Eu sou bem mais velho. Ontem a gente está gravando o programa, na sexta-feira, ontem, quinta-feira, eu fiz 44 anos de médico, né? E eu ainda peguei, a minha infância foi em Macapá, eu ainda peguei as duas garrafinhas, eram duas, né? Eram uma ou duas, em casa eram 2 garrafinhas de vidro com leite ainda espumando, como você falou. E a modernidade, a gente fica imaginando, o homem moderno tem 200 mil anos existente. Os partos todos, nesse tempo todo, não eram estéreis e as crianças já começavam a ganhar anticorpos no nascimento, né? Exatamente. Imaginando, no nascimento. Imagina, quando a gente vê na história, há 2000 anos atrás, Jesus Cristo nasceu num estábulo, né? Imagina o que tinha de cocô de cavalo ao redor, né? Num estábulo. Então, foi colocado no lugar que os animais comem, né? Então, ninguém sabe o que é manjedoura. Manjedoura é o lugar que os animais comem. Então, essa super evolução, super estéril, eu vejo assim, um paciente meu qualquer vai operar uma coisa, vesícula, por exemplo. Aí diz, doutor, ainda tem aquela antiga, mas agora tem os furinhos. Aí ele diz, hoje é pelos furinhos, mas os furinhos é totalmente estéril, você nem tem que tomar antibiótico. Antigamente, tomar antibiótico numa cirurgia qualquer era rotina, agora não existe mais, né? Eu faço cateterismo, a gente não usa antibiótico em cateterismo faz 30 anos. Então, essa modernidade de esterilizar tudo está criando problema, coisa que a gente não pensava. Exatamente. Neste caso das cirurgias é ótimo, né? Até porque quando a gente pensa em usar um antibiótico, nós também temos que entender que isso pode levar a prejuízos da microbiota intestinal. E aí, os nomes bonitos, né? Que são os probióticos. Jesus, na manjedoura, estava sendo ali banhado por muitos probióticos, bem como os nascimentos que ocorrem via parto normal. O canal de parto é riquíssimo em probióticos, que a criança, que o bebê não vai ter contato nunca com aquele tipo de probiótico que está sendo feito e foi feito para aquela criança. Então, ele é banhado naquele rico conteúdo de probióticos e isso protege contra as alergias, contra alergias respiratórias, porque também é no canal de parto que ocorre o último amadurecimento a nível pulmonar. E esse amadurecimento pulmonar leva, então, a quê? Uma melhora, né, do trato respiratório, menos infecções respiratórias de repetição, dermatites atópicas, como alergias de pele, alergias respiratórias. Isso reduz pelo canal do parto, pela via de parto, sendo um parto normal. Vanessa, então, posso te chamar de Vanessa, né? Pode. Vanessa, nós somos amigos de muito tempo. Vanessa, quer dizer, então, que pode haver uma cultura de novo ao parto normal? Hoje, nós já estamos caminhando a passos um pouco melhores do que há 5, 10 anos atrás, mas o nosso estado, a gente tem aí a Santa Casa, né? O Hospital Amigo da Criança. Nós temos, de fato, políticas públicas que têm estimulado o parto normal, o parto humanizado. Puxa, porque essa evolução... É até engraçado, mas eu morei em São Paulo 15 anos, nos anos 80 e início dos anos 90, e eu dava plantão numa UTI no hospital que tinha um obstetra que ele não sabia fazer parto normal. Eu disse, parto normal eu não sei fazer.
Incrível. Exatamente, incrível. Incrível. Então a gente Anos precisa 80. falar sobre isso, porque é uma cultura, né? E isso vai passando também de mulher para mulher, de orientação de dentro de casa. Muitas vezes é uma cultura da própria família, que não tem o conhecimento e tem medo, né? Eu costumo dizer que a via de parto melhor é aquela que ambos estão bem, ambos, que eu digo, a família, a equipe médica. Existem as suas indicações de parto cesariano, isso aí é inegável, a gente precisa respeitar, e naqueles casos que precisa ter, realmente tem. Eu, por exemplo, tenho 2 filhos, um de parto normal, um de parto cesariano, porque precisava ser. Mas a nível de prevenção de alergias e de alergias alimentares e de alergias respiratórias, de alergias de pele, de fato, as pesquisas são muito robustas com relação que nós precisamos promover o parto normal, porque é ali que nós vamos ter um rico contato com probióticos. E quando essa criança estiver inserida já no meio da família, promover um ambiente que promova o contato com os probióticos, como caminhadas, passeios ao ar livre, praças, praia, fazenda, terra, animal de estimação. Nós costumamos falar hoje que se o casal é alérgico e pretende ter filho, melhor, antes de ter um filho, ter um animal de estimação, um cachorro, um gato, que ele já vai ali promovendo aqueles probióticos, toda aquele contato com o ambiente. Quando aquela criança nasce, ela já nasce em contato com aquilo, e é como se fosse uma imunoterapia, de uma forma natural. A minha geração falava para ganhar anticorpos. Para ganhar os anticorpos. Para ganhar anticorpos. Para ganhar os nossos soldados de defesa, né? E tornar cada vez mais cedo o maior número e variabilidade de anticorpos possíveis serem apresentados para essa criança, para esse bebê. E isso a gente só consegue por meio da exposição. Fantástico. Como esse nosso programa ele vai para a internet, assim que acaba o programa na TV, ele vai para o canal do YouTube. Instituto Eduardo Costa, tem vídeos, tem lá os vídeos dos 4 anos de programa. Esse é o tipo de programa que, além de a gente assistir no horário normal, a gente precisa mandar para todas as famílias, para todo mundo ter conhecimento do que a Vanessa está falando, porque o comentário dela não é um comentário comum. Ninguém hoje em dia cultua parto normal. Todo mundo já pensa na cesárea, pensa nisso. Ninguém quer ter dor. Ninguém sabe que aquela dor é alguns segundos, né? Ninguém sabe que a dor é alguns segundos. Então, é isso. Pessoal, o nosso primeiro tempo, por incrível que pareça, acabou. Então, a gente volta já com essas informações super importantes da doutora Vanessa Tavares Pereira. Só um instantinho, pessoal. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Voltamos. Essa conversa de muita informação sobre alergia em crianças e adultos. Vanessa, tanta gente adulta hoje, jovem, tem intolerância à lactose. Eles já têm desde que nasceram e não sabiam, é isso? Bom, o que nós precisamos entender é a diferença. São 2 doenças diferentes. A intolerância à lactose e a alergia às proteínas alimentares, incluindo a alergia à proteína do leite. A intolerância, ela ocorre
por uma dificuldade de quebra de uma determinada molécula. No caso, a lactose, ela é um açúcar que contém no leite. Certo. E ele é um açúcar uma grande molécula. Ela precisa, então, ser quebrada, digerida. Quem faz isso é como se fosse uma espécie de tesoura que fica ali ao longo da nossa mucosa do estômago, intestino. E quando, então, nós ingerimos, todas aquelas tesouras, que são enzimas, quebram, cortam aquela molécula grande para que seja absorvido. No bebê pequeno, é muito raro nós termos uma intolerância à lactose, porque, pasmem nesta informação, o aleitamento materno, o leite materno é riquíssimo em lactose. Então, se fosse algo comum, nós teríamos uma dificuldade muito grande na amamentação. Muitas crianças não iriam conseguir. Não existiria a humanidade. Exatamente. Não existiria. A criança só se alimenta com o leite da mãe logo que nasce. Exatamente. E a natureza é muito sábia. Com certeza. E isso independe da ingesta materna. Então, mesmo que você, mãe que está aí amamentando, esteja fazendo uma dieta de restrição de leite, mesmo assim, o seu leite que é produzido contém lactose. Então, no bebê pequeno, é muito raro nós termos isso. Isso vai aumentando a incidência com o caminhar da idade. Nas crianças maiores, nós podemos ter as intolerâncias, porém de forma mais transitória, ou seja, associado com processos infecciosos. Então, crianças aí entre 4, 5, 6 anos, que estão no momento de adoecimento, de resfriados, de gripe, de infecções de vias aéreas, elas podem, em vigência de infecção ou de uma gastroenterite, em vigência de infecção, ter uma diminuição da produção dessas enzimas que fazem essa quebra e a criança ter sintomas de distensão abdominal, dor, flatos, diarreia, podendo, em alguns casos, até evoluir para vômitos. E isso ocorre de uma forma transitória, temporária. Certo. Com o caminhar da idade, o adolescente, o adulto, aí a gente tem algo um pouco mais persistente, que sim, nós temos de fato a existência da intolerância à lactose, que é a mais comum, mas também nós temos a frutose, a sacarose, a outros carboidratos de difícil digestão. E isso também está ligado com um componente genético, porém também com toda essa alteração de microbiota que a modernidade, quando não usada de forma adequada, está ocasionando. Sim. Muito tempo de jejum, não fazer as refeições, né, de forma correta, a variedade de produtos como hortaliças, vegetais, frutas, legumes, enfim. Isso, de fato, também contribui para a presença da intolerância à lactose. Aí vem o caso da geração McDonald's. Geração McDonald's. Da geração prateleira, né? Que pega tudo prontinho, os sacos, né? Da prateleira tudo pronto. Para não fazer comercial do McDonald's. Mas o McDonald's está no mundo todo, né? Exatamente. Eu sempre falo, um cheeseburger, um Big Mac, como tem no mundo inteiro, aumenta de triglicerídeo na gente 300. Basta, e o trabalho foi feito com Big Mac, com crianças de 9, 10 anos. Mandaram comer um Big Mac, tiraram o sangue, depois de 1 hora tiraram o sangue de novo, aumenta 300, né? Nossa! Pois é, uma feijoada bem feita, né? Aumenta 1.000. E uma maniçobada, 1.300. Maniçoba a gente só come no círio e nos aniversários, mas feijão a gente come todo dia. E aqui em Belém o pessoal coloca charque no feijão. Charque no feijão é feijoada, entendeu? Então, aqui em Belém tem um problema sério de triglicerídeo alto. Eu vivo falando isso aí, mas isso é outra história. Vanessa, como a gente trata esse pessoal todo de alergia, hein? Porque, olha, deixa eu só fazer um comentário bem rápido. Eu morei em São Paulo 15 anos e desses 15, mestrado, doutorado, pós-doutorado foi na Escola Paulista. E lá na Escola Paulista tinha um professor de imunologia que ele dizia que quase todas as doenças eram de natureza alérgica.
o professor Fischer, eu lembro bemzinho, ele era famoso por causa disso. E aí, ele falava das alergias, tem gente que é alérgica ao feijão, qualquer coisa assim. É real isso aí? E como trata? É real que a gente tem um grande exército, né, de defesa variável para vírus, bactérias, fungos e enfim. Então, de fato, nós temos muitas bases de muitas doenças a nível alérgico e imunológico. Vamos tratar dependendo de qual classe nós estamos falando. As alergias alimentares, de forma mais específica, elas podem se dividir em duas. Ou elas podem se manifestar na sua forma não mediada pela IgE, e aí os sintomas são gastrointestinais. A característica maior é do bebê pequeno, é aquele bebê que sangra nas fezes, que tem assadura. Este bebê tem doença do refluxo, e este bebê, ele evolui de uma forma muito benigna, de forma espontânea, até os 2 anos de idade no máximo, essa tolerância, essa cura chega. O que podemos fazer para abreviar este caminho? Aleitamento materno. Então, se o seu bebê foi diagnosticado com uma proctocolite pela proteína do leite, uma alergia à proteína do leite de vaca, a famosa APLV que nós chamamos, e a manifestação é esta, fique tranquilo, porque a chance é altíssima para resolução espontânea até os 2 anos de idade. E não desmame mais do que nunca esse bebê, porque é o aleitamento materno que promove essa indução de tolerância e essa cura. Puxa, vai curar. Sim, vai curar, vai curar, vai curar. O que pode acontecer no futuro é o que nós chamamos de marcha atópica. Ele fica curado da alergia à proteína, porém ele começa a caminhar por outras alergias, como rinite, asma, mas aí virou a página, é outra coisa. É outra coisa. E nós temos as alergias mediadas pela IgE, que no caso, aquela criança que tem contato mínimo com o leite e ele tem urticária, angedema e risco de choque anafilático, anafilaxia ou edema de glote. Infelizmente, de fato, esses pacientes eles estão aumentando e eles estão mais persistentes. O que significa dizer que, neste caso, são pacientes que chegam lá 3, 4, 5 anos e ainda podem não ficar curados. Uma parte consegue ficar e a outra parte não consegue ficar. Certo. Nesses pacientes que chegam aí por volta dos 5 anos e ainda não são tolerantes, ainda não adquiriram a maturidade imunológica, pelo risco que esses pacientes ficam, eles vão para a escola, eles pegam qualquer produto e de forma, gente, muito acidental, porque a criança já sabe. E é incrível como eles são muito maduros para isso. Eles mesmos dizem, não, eu não posso, eu vou ter alergia. Eles são muito bem educados, né? Porque as reações, elas são, de fato, traumatizantes muitas vezes. Certo. Então, esses pacientes, a partir dos 5 anos, nós já temos disponível um tratamento chamado dessensibilização, que é a dessensibilização à alergia à proteína alimentar, ao leite, ao ovo, isso já está muito bem estabelecido. E eu fico até muito emocionada de contribuir para que o nosso estado seja um dos poucos estados no Brasil que realiza esse tratamento. Desde o ano passado, nós temos já 3 crianças que foram dessensibilizadas. Crianças que não podiam tocar sequer no leite, que tinham reações graves, hoje já conseguem consumir a proteína de forma segura. Onde? A gente consegue fazer isso, infelizmente, hoje só a nível privado, tá? Eu, como professora da universidade, tenho tentado trazer a nível público, porque precisamos disso. Temos um projeto na Universidade do Estado, no Ambulatório de Alergia e Imunologia, que nós já estamos triando esses pacientes, mas ainda precisamos de políticas públicas que abracem essa causa, porque imagina só,
você tratar uma anafilaxia num pronto atendimento é uma coisa. Você ser responsável por provocar é outra. Então, nós precisamos ter equipe muito especializada, um ambiente muito seguro para promover esse tratamento que dura, em média, de 3 a 5 meses, a depender de cada paciente, a evolução, para nós conseguirmos com que haja a finalização desse tratamento. É com droga, é? Não, é com o próprio leite. Com o próprio leite. Existem duas formas. Vai diluindo. Exatamente. Vai diluindo. Nós vamos ver, nós primeiro fazemos o teste, que chama prick test ou teste cutâneo, diluído, titulado. A partir do momento que o teste dá negativo, nós descemos 2 concentrações e começamos a fazer 1 ml daquela diluição bem diluído e vamos aumentando isso de forma muito progressiva. Mas sempre tem que ser feito em ambiente hospitalar ou de clínica que tenha todo o suporte para ser emergência. Exatamente. Ou, dependendo de como for o paciente, nós podemos também começar no que nós chamamos de protocolo baked, que aí é o oferecimento dos assados. Um bolo que contenha leite, um biscoito, e aí a gente vai evoluindo isso até chegar no leite. Então, é uma indução de tolerância. Dá trabalho, né? Dá trabalho, é uma responsabilidade grande, mas é um carinho e é um amor que eu tenho muito grande de você promover uma qualidade de vida naquela criança, naquela família. Olha, eu fico às vezes emocionada. Eu fico às vezes aqui enaltecido pelas notícias do mundo atual em que você consegue resolver. Semana passada o assunto foi resolver um AVC, que ninguém resolvia. Até 10 anos atrás você ia tratar sequela. Agora você trata o AVC. E agora você está trazendo o tratamento das alergias, aquelas que a gente tem 1000 histórias de que alguém foi picado de uma abelha e morreu. Alguém tomou uma injeção, era alérgico e morreu, e fez um edema de glote, fez um angioedema, né? Exatamente. E essas histórias no futuro não existirão mais. Então, isso é maravilhoso. Depois você volta, como a gente está acabando, você vai voltar aqui para continuar esse assunto, tá, Vanessa? Querida, considerações finais. Chegamos no fim. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar falando um pouquinho daquilo que eu amo e que eu faço no meu dia a dia. Para mim é um prazer muito grande e eu agradeço a oportunidade e agradeço também a toda a grande equipe que eu tenho para poder estar aqui, para poder me atualizar, né? Minha mãe, que sempre está presente na minha casa com os meus filhos, ao meu marido, que sempre me dá o apoio, aos pacientes, que são o meu grande incentivo para sempre buscar coisas melhores, e aos meus alunos que me permitem também sempre estar aí buscando a atualização. E é o que eu falo muito para eles. Não é porque nós estamos numa região tão distante dos grandes centros que nós não devemos fazer e promover uma medicina de ponta, uma medicina de qualidade, uma medicina arte, uma medicina humana com amor ao próximo, que é isso que o nosso juramento fala e é isso que me move. Puxa, para eu que faço isso há 44 anos, bem mais que você, você conseguiu me emocionar. Então, o programa vai para toda dos pais e filhos até os nossos pacientes. Pessoal, é isso. É essa profissão maravilhosa que a gente exerce. Obrigado, Vanessa. Obrigado. E você volta para continuar o assunto. Pessoal, o nosso tempo acabou de verdade. Uma semana iluminada para todos. Esperemos que o Brasil ganhe o jogo daqui a pouco. Nós estamos gravando o programa na sexta de manhã, antes do jogo da seleção. Até semana que vem. Iluminada para todos a semana. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você.